E aí, pessoal, viram o encontro do Lula com o chanceler alemão, Olaf Scholz? Nesse encontro dos dois e na fala dos dois para a imprensa depois, a gente pôde ver duas coisas. Primeiro, a animação, a empolgação do mundo com o Brasil. E do outro lado, um belo banho de água fria, cortesia do novo governo brasileiro. Mas antes de eu explicar por quê, aproveita que você está aqui, já se inscreva no meu canal. Eu sou Joel Pinheiro, sempre trazendo objetividade com posicionamento. Foi um encontro importante entre Lula e o Olaf Scholz, chanceler alemão, cujo objetivo era negociar, na verdade, destravar o Fundo Amazônia, os milhões de dólares que alguns países europeus, entre eles a Alemanha, disponibilizam para o Brasil para o combate ao desmatamento na Amazônia, uma agenda internacional, e que estava congelado desde o último governo. Mas tratou-se de muitas outras coisas, muitos outros temas internacionais que unem os dois países. E ali a gente pôde ver claramente como, do ponto de vista dos alemães, mas que representa também muitos outros países democráticos e desenvolvidos do mundo, há uma grande esperança, uma grande animação com o Brasil. Porque o Brasil deixou de ser um grande pária internacional, como ele virou, infelizmente, sob o Bolsonaro. Ele está deixando para trás o horror que passou, e o mundo inteiro viu. Quantas vezes o Scholz não falou, inclusive, das tentativas golpistas de 8 de janeiro, e que a democracia brasileira sobreviveu a elas, sobreviveu com tranquilidade. Não podemos esquecer da crise, da situação dramática, humanitária dos Yanomamis, o mundo inteiro olhando também, vendo isso como legado do governo anterior, que ficou marcado no plano mundial, como na época da pandemia, negacionismo, pelas similaridades do Bolsonaro e tantos outros líderes populistas antidemocráticos, antiliberais pelo mundo, e pela destruição do meio ambiente e agora, inclusive, a questão indígena. Tudo isso ficou para trás. Fora as brigas pessoais, fora o Bolsonaro chegou ao nível de xingar a mulher do primeiro-ministro francês, do presidente francês, enfim, o nível todo que a gente sabe, além de se aproximar de figuras como o primeiro-ministro húngaro, enfim, figuras realmente de uma nação que quer fortalecer a sua democracia, quer se tornar desenvolvida nos moldes da democracia liberal, realmente não deveria se aproximar. O Bolsonaro, enfim, o Brasil virou aliado das teocracias islâmicas em várias pautas na ONU, enfim, foi um desastre. O nosso chanceler, nosso ministro de Relações Exteriores falava cada barbaridade, uma pior que a outra, mas aquilo é passado. Virando a página, o que o primeiro-ministro alemão esperava ver? E espera, na verdade ele e tantos outros líderes esperam, um Brasil pronto, novamente, a desempenhar um papel positivo no mundo. Um papel que agregue com o resto do mundo democrático. No momento em que vários países em desenvolvimento estão indo para um caminho difícil, Índia, Rússia, nem se fala, né? A China e a ameaça que ela apresenta para a ordem liberal mundial, vários países indo por um caminho complicado. E o Brasil desponta como um país no qual a democracia está sólida, e no qual um governo populista de direita foi trocado por um governo que, pelo menos no passado, soube projetar nossa presença internacional e soube tornar o Brasil, muitas vezes, um participante importante, quando não um protagonista de vários debates mundiais. Essa é a visão europeia, essa é a visão alemã, pelo menos, que foi trazida ali. O que o Lula fez questão de fazer? Fez questão de jogar um balde de água fria sobre tudo isso. Porque ele negou peremptoriamente esse papel, negou as possibilidades de cooperação? Não. Não negou. Mas em cada um dos temas, ele trouxe quase que uma nova trava. Os temas levantados. Acordo comercial entre Brasil e União Europeia. Nossa, esse acordo demorou, acho que cerca de 20 anos para ser negociado. Foram muitas idas e vindas. E houve um mérito, sim, do governo Bolsonaro de ter conseguido concluir a negociação no Ministério do Paulo Guedes. Só que a coisa ficou travada também, porque se por um lado a negociação desse acordo específico foi concluída, por outro lado a situação ambiental do Brasil e tudo horrorizou a Europa a tal ponto que tudo se travou.
Agora é o momento de destravar. O que o Lula faz? Volta atrás, ao menos no discurso, para rediscutir pontos que já deviam ter sido superados. É o caso de o governo brasileiro, ele quer porque quer que o governo brasileiro possa ter uma política de comprar preferencialmente de empresas brasileiras, mesmo que empresas da União Europeia, que a gente vai ter um acordo de livre comércio, mesmo que elas possam vender com muita vantagem em todos os quesitos que o governo busca. Ou seja, praticar uma forma de protecionismo aqui, né? Já tinha sido discutido. Um acordo como esse pode ser tão positivo para o Brasil? Para que insistir nessas miudezas que, no fundo, não são boas nem para o Brasil? Acabam servindo sempre para beneficiar empresas ineficientes. São as empresas mais poderosas do país, vamos deixar claro que conseguem isso do nosso mercado interno, e que acabam tendo uma proteção perpétua contra qualquer concorrência, sendo que o ganho do livre comércio é essa concorrência. Porque daí os dois lados trocam mais, dividem melhor as tarefas e ambos saem ganhando. Enfim, só de trazer isso, o Lula já trava tudo. E se for reabrir para discutir esse ponto, quantos países europeus não vão querer reabrir para discutir outros pontos? Podemos dizer que o acordo União Europeia-Brasil subiu no telhado, né? União Europeia-Mercosul subiu no telhado. Segundo ponto, trouxe também a questão do Brasil ingressar na OCDE. Um grupo de países, em larga medida desenvolvidos, mas não só, que partilha de boas práticas de gestão pública, regras de transparência, de dados, algumas regras de competição também. É mais um fórum multilateral do qual o Brasil estaria cercado dos melhores referências mundiais. E recebendo deles ajuda para implementar políticas muito básicas e que funcionam. Lula colocou em dúvida de novo. Disse que não sei, tem que ver qual que é o nosso interesse nisso. Por fim, e talvez mais grave, não sei se mais grave, mas do ponto de vista simbólico mais forte, a questão da guerra da Ucrânia. A Alemanha, assim como grande parte do mundo democrático, tem sido uma defensora da Ucrânia na guerra contra a Rússia. E não é por menos. A Rússia, bom, primeiro ponto, a Ucrânia, um país que se democratizou, cujo grande, entre aspas, crime foi querer entrar na União Europeia, foi isso que motivou o ataque russo mais próximo. Tem a questão da OTAN também, mas essa estava até mais próxima. E também poderia se juntar à OTAN como nação soberana que é. E que foi atacada, invadida, não é a primeira vez, na verdade a Rússia já roubou território ucraniano anos atrás, agora foi invadida novamente pela Rússia, que deixou de ser uma democracia. Se a Ucrânia se democratizou, a Rússia se autocratizou. A Rússia vive uma ditadura do Vladimir Putin. Uma ditadura que apoia todas as tentativas de desestabilizar democracias desenvolvidas do resto do mundo. Estados Unidos, Europa. Que quer porque quer acabar com a ordem liberal global, que tudo bem, é cheia de imperfeições, cheia de problemas, mas é superior a um mundo balcanizado em que grandes potências, cada uma tem sua zona de influência e vivem em pé de guerra umas com as outras. Tá? A Rússia é a antítese da ordem liberal. A Rússia é a antítese de um mundo baseado em regras e não apenas em disputas de poder. E a Rússia, além de ser tudo isso, invadiu. Ela quebrou a regra mais básica do direito internacional. Invadiu uma outra nação soberana. É inadmissível, evidentemente, ficar do lado disso. Mas também é inadmissível ficar neutro, como o Lula está optando. E, na verdade, o Bolsonaro também estava. Estamos no Lula agora. Eu entendo que em muitos casos, mesmo em casos em que eu até pessoalmente gostaria de ver um posicionamento, eu entendo que até faça sentido para a política externa brasileira, movida por uma busca pragmática de interesse, se ficar neutra na imensa maioria dos conflitos globais. Beleza, perfeito. Mas tem que ter um limite para isso. E o limite
é aquilo que coloca em risco essa própria ordem mundial, baseada em regras, no respeito às soberanias, na valorização de fóruns multilaterais de discussão, na valorização da diplomacia, das relações pacíficas, de comércio. Essa ordem mundial, se algo coloca em risco esta ordem, não é para ficar neutro. O nosso benefício se dá enquanto existir essa ordem. Se não existir mais essa ordem, se o mundo se tornar mais instável, mais beligerante, daí é que o Brasil está em maus lençóis. Cadê nossa capacidade militar? Não é a força do Brasil, concorda? O Brasil tem dificuldade até de proteger as suas fronteiras, quanto mais de exercer grande poderio militar fora delas. Não é esse o nosso caminho. O Brasil sempre se destacou, aí sim, pela diplomacia, pela capacidade de amarrar tratados, acordos. A Rússia, ao invadir a Ucrânia, coloca em xeque essa ordem, porque se ela for bem sucedida nisso, sabe-se lá quem será o próximo e quanto tempo isso acontecerá. Todo mundo está olhando. É importantíssimo para um mundo democrático, do qual o Brasil faz parte, que a Rússia saia como perdedora desse conflito. Perdedora no seguinte sentido: ela sai mais pobre, mais fraca, mais desmoralizada. Isso é essencial. Portanto, é o apoio à Ucrânia. As munições que o Brasil poderia mandar para a Ucrânia, via Alemanha, né, esse era um objeto de negociação também, talvez não fossem realmente mudar o sentido da guerra. Seria uma ajuda a mais. Seria muito importante para o Brasil cooperar nesse esforço, que exige o esforço de todos, exige algum sacrifício de todos, para a defesa de uma nação democrática que quer trilhar o seu caminho pacífico, que é a Ucrânia. Por acaso a negociação de possíveis negociações comerciais com a Rússia, se a Rússia fizer o que ela quiser, pode esquecer de negociações comerciais em termos minimamente de regras do jogo, de justiça, de alguma paridade, pode esquecer. Daí vai ser lei do mais forte mesmo. Esse posicionamento do Lula é um duro golpe contra as aspirações e os ideais democráticos de todo brasileiro. Uma pena vê-lo tendo essa posição em nome de um pragmatismo que num curto prazo pode fazer sentido. Mas olha a direção que o mundo está indo. Olha os riscos. Não que essa ordem, não que o mundo democrático, liberal, já não tenha passado por outras ameaças. Poxa, se a gente voltasse para os anos 30, para a Segunda Guerra Mundial, nem se fala. Mas agora está sob ataque de novo. E o Lula é visto por todo o resto do mundo, com razão, como alguém que venceu a ameaça interna mais forte que a gente teve dessa negação da democracia. Mas ele também tem que abraçar a causa. Não dá. Um Lula que olha só para o passado, só fazendo referências aos mandatos dele lá atrás. O mundo está em outra página. Aquele mundo da primeira década do século XXI acabou. Aquele mundo que ainda vivia já numa certa ilusão dessa ordem mundial liberal meio sem contestação. Acabou. É preciso agora lutar para defender essa ordem que nos beneficia. Via, por exemplo, o comércio, que a gente tem que aproveitar também. Que chance que o Brasil está tendo agora de melhorar seu comércio, sendo que a maioria dos países quer se fechar nesse momento. E o Brasil nunca se abriu para o comércio direito. Agora é a chance. Não perca isso. O mundo democrático olha com esperança o Brasil. Vamos parar de jogar balde de água fria? Em nome de pequenos ganhos que vão acabar não acontecendo, sabe? Se em nome de um pequeno possível, que eu nem acho que é ganho, hein? Mas digamos que fosse um pequeno ganho no tratado, perder o tratado, imagina isso? Ah, mas vamos fortalecer o Mercosul. O que vai ser fortalecido no Mercosul? Moeda comum? O que a gente espera ganhar com isso? Não tem ganho nenhum para o Brasil. Vamos reforçar o Brasil, sim, como um mediador regional, sim, com certeza,
Não acho ruim a mudança de postura até com relação à Venezuela, por questões pragmáticas, já que você não consegue tirar, não vai tirar com sanções, vamos estabelecer relações com a ditadura do Maduro. Melhor nós do que a China, né? Crescendo o poder dela aqui no continente. E temos coisas a ganhar na relação também. Agora, no momento em que o Maduro fizer como o Putin, se é que um dia ele fará, acho que não fará também, invadindo outro país, acabou a discussão. Daí é a ordem básica das nações que está em jogo. O mundo olhou com esperança, Lula jogou um balde de água fria. Está na hora de mudar.